amigos queridos, vamos falar hoje sobre emoções equilibradas ou equilíbrio nas emoções. Coisa difícil equilibrar a emoção, mas vamos falar sobre isso. E para começar, eu acho que é super importante você entender que você é um ser trino, espírito, alma e corpo, tá? O espírito é aquele lugar ou aquela faculdade em nós da transcendência. É aquela parte nossa que possibilita o nosso contato com Deus. Todo homem tem dentro de si uma necessidade, um desejo, um lugar, eu digo que um espaço que ele só é preenchido exatamente quando Deus entra na vida do homem, tá? E a nossa alma é aquele lugar onde estão ali as faculdades do pensar, do decidir e do sentir. Pensar está ligado à mente, decidir está ligado à nossa vontade e o sentir está ligado às nossas emoções. E o nosso corpo é o invólucro dos dois, tá? Um não cumpre aqui na Terra a sua função sem o outro. Se retirar o corpo, ou se o corpo, morrer, nossa alma vai voltar para Deus ou para o Hades, o nosso espírito, e o corpo perde a sua função, mas a alma aqui também na Terra, ela não tem mais o seu lugar ou a sua função. Então, um está envolvido, está junto com o outro. Essa faculdade maravilhosa, essas três instâncias maravilhosas, vamos dizer assim, que nós temos em nós, Nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Criador, É uma coisa incrível. A alma e o espírito didaticamente é até difícil de explicar a divisão dos dois, mas há também essa divisão. Mas o que eu queria, já que nós vamos falar de controle das emoções, é que você entendesse que o lugar onde é marcado, o lugar onde determina as nossas emoções, aquilo que sentimos, os traumas ou os pontos positivos ou negativos que vivemos durante a vida, é a nossa alma. Muitas vezes eu sempre dou esse exemplo, Nós vamos à igreja, nós encontramos pessoas que têm um espírito aberto, voltado para Deus, mas ela tem a alma marcada. E a alma marcada, ela vai fazer o que com a pessoa? Ela vai impedir você viver bem os seus relacionamentos. Ela vai impedir você aproveitar o que você poderia aproveitar de melhor aqui na Terra. Viver uma vida leve, viver uma vida diminuindo os problemas. A pessoa que tem uma alma marcada, ela tem a tendência de aumentar, os problemas, de aumentar as dificuldades nos relacionamentos. Aquilo que talvez não é tão grande, a pessoa com a alma marcada num conflito, ela tem a tendência de superdimensionar os problemas, tá? Então é desse lugar que é tão vasto e tão profundo que eu queria falar um pouquinho hoje com vocês sobre o equilíbrio das emoções. E para equilibrar emoções, nós precisamos controlar ou gerenciar pensamentos. Como, Márcia, que eu gerencio o pensamento? Se pensamento é uma coisa que brota, é uma coisa que nós não temos controle. Sim, você não tem controle sobre a formação ou a chegada de um determinado pensamento na sua mente, mas você pode fazer ou aprender a lidar para que pensamentos ruins, pensamentos obsessivos, pensamentos traumáticos não façam morada aí na sua mente. Eles podem passar, mas morar ou ficar aí ou enraizar na mente é que vai trazer o equilíbrio, o desequilíbrio emocional e as doenças emocionais. Então, hoje, e algumas doenças emocionais, Porque o pensamento, ele gera sentimento que vai descambar num comportamento, ou vai culminar, ou vai terminar num comportamento. Alguém, até da psicologia mesmo, que tenta inverter isso aí, mas automaticamente um sentimento teve antes dele um pensamento. A nossa mente, e os pensamentos, eles são multifocais. Eles não vêm
puros assim, eles não entram ou não nascem na nossa mente de forma pura. Não. Um pensamento ele é formado por estímulos extrapsíquicos, externos, fora da gente, fora do nosso psicológico, e também ele é formado por imagens, sensações intrapsíquicas, que já nascem conosco muitas vezes. Você sabe que a nossa mente, a nossa capacidade de armazenamento de sensações e sentimentos começa na gestação. Com 3 meses, o cérebro do bebê está pronto. E se essa mãe teve uma gravidez tranquila, há uma grande chance dessa criança nascer tranquila, de receber boas sensações, de ser uma criança que tem um sono tranquilo. Se essa mãe foi agitada, foi uma mãe que teve também problemas emocionais, pensamentos ruminantes, à medida que nós vamos tendo pensamentos e sentimentos vão brotando no nosso corpo, na nossa mente, vai havendo todo um metabolismo que é alterado, né? E a sensação da criança que está sendo gestada vai abarcando e vai sugando tudo isso, porque todas as alterações metabólicas através de pensamentos, sentimentos e sensações passam pelo nosso sangue, passa pelos neurotransmissores, é liberado hormônios que não deveriam ser liberados, às vezes numa quantidade maior do que deveria, e a criança vai passando e vai sentindo e vai tendo essas sensações. Então, você que está grávida, eu sempre dizia para minha filha, tenha uma gravidez calma, em nome de Jesus. Dentro do possível, desestresse, deixe para depois o que tem que deixar. O que você puder fazer para estar mais calma na gravidez, faça, para que você tenha um bebê mais tranquilo. E graças a Deus ela conseguiu. Algumas coisas não consegue porque faz parte da vida, né? A correria, a agitação, o trabalho e tal. Mas muitas coisas em se tratando de relação e de lidar com conflitos, ela conseguiu. E nós temos realmente um neto assim incrível, uma criança maravilhosa, uma criança feliz, uma criança que conversa, uma criança que, sabe, muito esperta. Então, isso é comprovado. Então, o controle das emoções equilibradas, passa por você entender de primeira mão que você precisa ter controle sobre seus pensamentos, tá? Então, o nosso pensamento, a formação dele é multifocal, ocorre através de sentidos, sensações, desejos, memórias que já temos, certo? Sim, memórias que já temos. Então, como você enfrenta os pensamentos desastrosos, os pensamentos ruminantes, tá? Eles podem vir através de frustrações, traições, perdas, ofensas, incompreensões, que fazem parte, né, da nossa vida. E o que nós vamos fazer com tudo isso, né? Na vida nós recebemos muitas pedradas, nós temos muitos obstáculos, mas aprenda a vencer os obstáculos. Aprenda a pensar não no pior a priori. Quando vem uma coisa difícil, uma dificuldade, um conflito, nós temos a tendência de pensar a priori no pior. Não, pense no melhor, pense no possível. Deixe o pior para depois. Se realmente não tiver jeito e acontecer o pior, aí você comprova. Mas a nossa tendência é essa. E um exemplo bíblico que tem sobre isso é a visão da pessoa de si mesma. Ela é super importante, como eu me vejo diante dos problemas e diante das dificuldades. É a visão dos espias, quando Josué manda eles lá espiar a terra e ver como que era a terra, né? Eles chegam, eles já tinham a promessa, eles já tinham tido grandes experiências com Deus, no deserto, suprimentos, milagres, tudo eles já tinham visto durante aqueles 40 anos de peregrinação. Então, quando Deus manda Josué e disse, olha, toma posse da terra porque eu vou entregá-la para vocês, né? E Josué manda os espias ver a terra, eles chegam com um relatório assim, o mais péssimo possível. Olha, é impossível a gente entrar naquela terra, é impossível nós entrarmos lá, porque
lá tem os anaquins, que são gigantes, que são homens assim enormes, e nós éramos como gafanhotos aos olhos deles. Quem falou isso? Os gigantes falaram com ele? Não, porque eles nem conversaram com os gigantes. Isso era a visão que diante dos gigantes eles tiveram. É como se entrasse ali naquela hora nos espias uma amnésia, que eles esqueceram de tudo que Deus já havia feito, e o relatório que eles trouxeram foi assim, terrível, terrível da situação que eles se viam, e eles disseram que eles também nos veem, sabe? E não era nada disso, não havia isso, porque o Deus que deu para eles vitória até aquele momento, por acaso não continuaria dando vitória para eles? Então, a forma como nós nos vemos é uma coisa impressionante, e ela está muito ligada ao pensamento e ao controle das emoções, né? As emoções é algo que brotam, é algo que vem assim, mas nós precisamos aprender a controlar, e a gente começa aprendendo a controlar pensamentos. O que eu coloco na minha mente? Por exemplo, as emoções mais comuns que nós sentimos é medo, alegria, raiva, e até está no filme Divertidamente, eu esqueci a quarta agora, né? Medo, alegria, raiva e prazer também, né? Então, essas coisas, elas misturam conosco durante o dia todo, sabe? Um dia você não passa assim, todo ele às vezes, mesmo num dia normal, né? Sem não ter um misto às vezes de um pouco de medo, ou de lembrar alguma coisa que te fez raiva, às vezes já até passou, mas quando você lembra do sentimento de raiva que você teve, né? Então nós convivemos com essas emoções assim o dia todo. Só que a gente tem que aprender a equilibrá-las, sabe? O que é a doença, o que mostra o desequilíbrio e a doença emocional é exatamente aquela pessoa que num momento ela está alegre e eufórica, e momentos depois, pouco tempo depois, ela está deprimida e chorosa e triste. Essa oscilação brusca é que mostra que há aí um descontrole, um desequilíbrio ou até mesmo uma doença mental ou emocional, tá? Porque a gente vai passar por essas emoções durante o dia, mas de forma mais equilibrada. Quando a gente teve um problema que nos gerou raiva, ou medo, ou ansiedade, a gente vai gestar isso, a gente vai conseguir gerir isso de alguma forma. Isso, às vezes, conversando com alguém, tendo o suporte de uma pessoa, buscando a palavra de Deus, sabe? Por isso que o apóstolo Paulo vai falar no livro de Filipenses, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é bom, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, tá? É isso que nos faz ter uma vida, uma emoção mais equilibrada. E outra coisa para você tirar os pensamentos ruins e equilibrar as suas emoções. Há uma história escrita por Deus sobre você. Deixa eu dizer algo para você que está me ouvindo. Deus não planejou nem escreveu história ruim para ninguém. Lá no Salmo 139 está escrito que os olhos do Senhor viram o nosso corpo ainda informe, sem forma, quando você era simplesmente um embriãozinho, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles determinado quando ainda nenhum deles existia. Isso fala que o plano de Deus para cada ser humano, ele é bom quando nós nos voltamos para ele, quando nós nos conhecemos, quando nós nos permitimos viver e retornar à imagem e semelhança dele. A história de Deus para o homem é bonita. A vontade dele, ainda que ela pareça paradoxal em alguns momentos da nossa vida, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Ah, Márcia, então você não enfrenta luta e tribulação? Já enfrentei muitas, e estou enfrentando. Mas eu sei de uma coisa, eu não posso deixar a tribulação me paralisar,
com a minha vida de relacionamento, com a minha vida de servir a Deus, com a minha alegria pela salvação, sabe? Com a minha alegria pelas vitórias que Deus já me deu em coisas passadas muito difíceis, sabe? A luta de agora não pode me paralisar e nem me deixar com amnésia, me ver como um gafanhoto. Não, eu tenho um Deus poderoso que me guardou até hoje e continuará me guardando, me dando força. A hora que ele não quiser mais, se é o plano dele não querer mais, que eu permaneça aqui, ele vai me recolher, mas enquanto ele quiser que eu esteja aqui, ele vai permitir que eu vá vencendo. E nós precisamos conquistar o controle das nossas emoções em Deus, com o fruto do Espírito, tá? Temperança, domínio próprio, bondade, benignidade. Tudo isso são características que nos ajudam a ter emoções controladas, tá? Então eu deixo para você este vídeo. Controle seus pensamentos. Pensamentos vêm muitas vezes através daquilo que visualizamos, que deixamos entrar através dos nossos olhos. Você conhece o provérbio bem conhecido que os olhos são as janelas da alma. E é verdade. Quanto mais você coloca coisas ruins diante dos seus olhos, mais você vai abrir janelas, o que o Dr. Augusto Kikuchi chama de janelas killer na tua mente, né? Janelas assassinas, e mais o teu pensamento vai ficar abauruado e vai ser um pensamento que vai mexer com as tuas emoções e vai trazer descontrole para as suas emoções. Então preste atenção no que você vê, no que você ouve e também no que você fala, tá? Porque muitas vezes a boca fala, ou na maioria das vezes, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o coração está cheio de ódio, de falta de perdão, de tanta coisa ruim, né, sua boca vai falar. E ao falar, teu cérebro é todo um mecanismo, um ciclo só, né? Ou o ciclo se torna produtivo ou um ciclo improdutivo, né? Afeta o pensamento, que afeta a emoção, que afeta o sentimento, que vai descarregar em comportamentos ruins. Então, se nós temos uma boa palavra, nós vamos dar uma ordem para o nosso cérebro. Nosso cérebro automaticamente vai ter pensamentos mais positivos, vai ter pensamentos de bondade, de amor, de misericórdia, e nossos sentimentos também vão começar a ser desta forma, que vai descarregar num comportamento bom, num comportamento alegre, num comportamento adequado. Então, que Deus te abençoe. Curta esse vídeo, que você possa aprender o controle das emoções, e tem coisa que a gente aprende às vezes até com a ajuda de um profissional, tá? Às vezes é necessário, tá? Que Deus te abençoe, curta, compartilhe esse vídeo com alguém aí, e muito obrigada por estar me seguindo, muito obrigada por estar me seguindo aqui no canal. Deus te abençoe em nome de Jesus.